When we talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. 25 of the 120 individuals who are plaintiffs in these cases were minors at the time of the acts complained of. Essa semana rolou mais um episódio do Piers Morgan e bastante coisa importante foi revelada nesse episódio. Eles falaram sobre nomes das pessoas envolvidas no caso do Diddy, sobre o possível envolvimento de menores nas freak-offs e até a mãe do Diddy falou sobre a situação dele nesse momento. A pilha de evidências que a promotoria tem nesse momento contra ele e parece que até o caso do Tupac tá voltando pra ele agora. Vou resumir isso tudo pra vocês. Bom, nesse momento parece que o Diddy montou um time de defesa estilo Dream Team do O.J. Simpson, porque ele sabe que a situação dele é bem complicada. Na semana passada, o Tony Buzbee, que é um advogado bem conhecido em Houston, chamou a mídia para uma coletiva. O cara tá representando nada menos do que 120 vítimas que estão acusando o Diddy. E o pior, algumas das histórias que ele trouxe são bem pesadas. A gente tá falando aqui de vítimas que na época tinham idades absurdamente baixas, tipo de 9, 14 e 15 anos. Ele diz que 25 dessas pessoas eram menores de idade quando isso aconteceu. Caraca, mano, você tem noção do quão grave que é isso? Nessa aí até a mãe do Diddy apareceu. Ela fez uma declaração através da advogada Natalie Figure, dizendo que tá arrasada com as acusações contra o filho dela e chamou tudo isso de linchamento público. Ela acredita que o Diddy está sendo julgado com base em mentira antes mesmo de ter a chance de se defender. O advogado Tony Buzbee disse que isso não muda a posição dele. Ele voltou a destacar a gravidade dessas alegações e disse que elas devem ser tratadas no tribunal, reafirmando que ele acredita nas vítimas e que não discutiria o caso em coletiva de imprensa. O tamanho das acusações contra o Diddy é surreal. Nesse meio tempo foram mais de 12 mil ligações. O Tony Buzbee diz que muitas dessas ligações foram de gente oferecendo apoio, mas que o mais importante foram aquelas pessoas que ligaram com informações que podem ser relevantes, com pequenos detalhes, evidências, vídeos e até fotos. You know, I was trying to get my head around the fact that, we're talking about thousands of people calling and hundreds of alleged victims, and how could that possibly be the case? But, when you put that in context and you think about conduct that allegedly occurred over a 25-year period, and the same MO each time has been alleged. Typically, it involves some sort of illicit substance placed in someone's drink, and then that individual is coerced or taken advantage of, and that's kind of the overarching theme here. And so a lot of these... É lógico que o que eles mais querem é ouvir o que essas pessoas têm pra dizer com essas interações que elas tiveram com Diddy e o que de fato aconteceu nessas festas. Sobre as mais de 120 vítimas que o Buzbee tá representando, elas representam um coletivo de pessoas que teriam participado dessas festas por mais de 25 anos, muitas vezes, várias vezes por semana e sempre seguindo um padrão parecido. Supostamente, alguma substância ilícita era colocada na bebida de alguém e depois a pessoa era coagida ou abusada. Esse é o tipo de coisa que com o tempo acumulada, muita gente acaba sendo envolvida. E para piorar, o Buzbee ainda diz que outros nomes grandes podem aparecer envolvidos nessas acusações. Isso pode ser só o começo. Aliás, tá todo mundo querendo saber esses nomes grandes que Tony Buzbee tá falando, Ele deixou claro que essas pessoas vão ser nomeadas nos processos, mas só depois de fazer toda a diligência necessária, porque, essas acusações aí são muito pesadas. Parece que num primeiro momento, talvez não apareçam logo de cara esses nomes gigantes que tá todo mundo esperando, mas ele falou que a lista de pessoas envolvidas é bem longa. E como algumas dessas vítimas mencionaram, gente bem conhecida estava presente nessas festas. Cara, quando perguntaram ao Buzbee sobre o tamanho dos nomes envolvidos, ele foi bem direto e deixou claro que tá ouvindo muitos nomes nessa investigação. E como ele é um advogado bem experiente, ele sabe separar o que é real do que é falso. Ele até chegou a mencionar que ele acha que vai acabar revelando nomes que são tão grandes quanto o do próprio Diddy. Ele disse que além das celebridades, também tá mirando em grandes corporações. Ele citou bancos, hotéis e até empresas farmacêuticas que talvez não tivessem diretamente envolvidas, mas estavam lucrando com essas atividades. Essa é uma jogada bem inteligente, porque se ele conseguir provar que essas empresas se beneficiaram ou fecharam os olhos para isso tudo, o buraco pode ser bem mais embaixo. Ele ainda comentou bastante sobre as white parties e todo mundo já viu muita coisa dessas festas
festas perambulando pela internet, né? Coisas do tipo sexo ao ar livre. Isso aí por si só não é ilegal, mas o problema é quando as pessoas são atraídas, coagidas, drogadas sem saber e depois abusadas enquanto outras pessoas ficavam assistindo, participando ou simplesmente deixando rolar. Pra ele, quem tava presente e não fez nada é tão responsável quanto quem tava diretamente envolvido. Então parece que além dos 120 casos que ele já assumiu, o Buzbee tá preparando terreno pra atingir gente grande. Esses próximos passos aí vão ser bem importantes. Aí, cara, vem uma parte bem pesada e importante dessa entrevista com uma grande questão. Haviam menores nas festas do Diddy? O Tony Buzbee diz que das 120 pessoas representadas por ele até agora, 25 são menores de idade. E tipo, o número só aumenta desde a coletiva de imprensa. O que mais choca é que essas vítimas menores de idade se dividem basicamente em dois grupos. O primeiro grupo são aqueles adolescentes com o famoso sonho de Hollywood. Aqueles que querem entrar no mundo do entretenimento e serem famosos. A história é que muitos foram recrutados ou de alguma forma eles caíram em estúdio achando que estavam prestes a ser avaliados para alguma oportunidade. E é aí que entra a parte pesada. Eles teriam sido explorados pelo Diddy ou pela galera que estava ao redor dele com a promessa de que isso ia ser uma troca para ajudar na carreira, o que bate bastante com vários relatos que a gente já ouviu. O segundo grupo são aqueles jovens que foram recrutados em lugares como saguões de hotéis ou até mesmo plateia dos shows. Imagina só, um adolescente de 16 anos achando que tá indo para uma festa pós-show e acaba sendo levado para um hotel ou uma festa secreta, tipo as white parties que todo mundo já ouviu falar. Tem até o caso de um garoto de 16 anos que foi para uma festa no Hamptons e acabou sendo abusado lá. Whether it be to some of the parties that we all heard about, they went there at age 16. You know, there's a few that, for instance, attended a party in the Hamptons and they were only 16 and taken advantage of there. So, you know, it really runs the gamut. But you know, it's the allegations obviously are very egregious. We have to be very careful and responsible about how we pursue these. Cada um vai ser processado separadamente, então, dependendo das provas, algumas alegações podem ser mais fortes do que outras. Aí a conversa mergulhou em um terreno assim bem espinhoso, com o Buzbee evitando dar muitos detalhes sobre a sexualidade do Diddy. Ele só disse que 50% das alegações vêm de homens, incluindo menores. E isso é algo que realmente choca, mas não surpreende muita gente, né? Aí, em um determinado ponto, o Pierce pergunta sobre o que tem nas famosas fitas do Diddy, das white parties, que ele inclusive usava para chantagear as pessoas. Aí o Buzbee deixa claro que as provas de um caso civil não são as mesmas de um caso criminal. Isso é uma sacada importante porque a linha entre o que é considerado prova pode mudar muito dependendo de onde você tá e de qual lado da lei você tá. Ele diz que as fitas ou as fotos por si só não são suficientes para fazer uma acusação sólida, porque é tudo sobre contexto. Você pode ter um vídeo com um ato sexual, mas sem uma testemunha ou a própria vítima explicando o que estava acontecendo ali, fica tudo bem vago. Ele também se preocupa em garantir que as vítimas que ele representa têm uma base sólida para suas alegações, o que é uma tarefa bem difícil, né? Especialmente quando tem substâncias envolvidas que podem apagar a memória da pessoa. Ele tá falando sobre como o GHB, que é uma droga comumente usada em situações de abuso, pode dificultar ainda mais o testemunho das vítimas. Isso adiciona aí uma camada extra de complexidade, porque é bem difícil para uma pessoa lembrar do que aconteceu quando a memória dela foi apagada. No final, o advogado reflete sobre a experiência dele ao longo de quase 30 anos de carreira. Ele já lidou com casos de alta visibilidade, mas nada que se compare à grandeza do que está acontecendo agora com Diddy. Então nessas fitas aí tem muitas cenas de atos sexuais, mas não necessariamente quer dizer que isso aí vai conseguir ser o suficiente para acusar o Diddy, porque vai depender muito também de quem tava nessas fitas e se essas pessoas que estavam na fita vão poder falar o que estava acontecendo ali sem que elas tenham sido de fato afetadas por alguma substância que afetou a memória delas. Aí, quando o papo são as evidências contra o Diddy e as ações civis que estão surgindo, é bastante intenso e complexo. O procurador federal deixa claro que apesar de ter uma montanha de provas, a transição dessas evidências para um veredito de culpa não é fácil. Ele diz que os promotores têm um trabalho bem difícil pela frente, precisando passar por um labirinto de detalhes e circunstâncias. Mesmo que muitas pessoas estejam se juntando às ações civis contra o Diddy, isso não garante que todas as histórias sejam válidas. É fácil para alguém se sentir motivado a entrar nessa onda, especialmente com uma figura pública envolvida, mas cada alegação precisa ser analisada individualmente. A credibilidade das vítimas é crucial, porque muitos relatos podem se basear em memórias de quem estava presente, mas não necessariamente
participou de alguma coisa não consensual. Ele também diz que vai ter muita batalha legal tanto no âmbito criminal quanto no civil, com cada lado precisando provar sua versão dos eventos. O procurador ainda faz um alerta dizendo que os federais também vão investigar quem estava presente e se eram vítimas ou cúmplices. Essa pressão pode forçar algumas pessoas a se manifestarem. Então, cara, a situação é bem complexa e pode ter desdobramentos imprevisíveis, como um jogo de xadrez. Além disso, as pessoas estão ansiosas para saber mais sobre possíveis acordos de silêncio e quem mais pode estar envolvido. A transparência sobre esses detalhes é necessária para que o público e as vítimas consigam entender os papéis de todas as pessoas envolvidas. Falando sobre o valor do testemunho, é um ponto bem importante. Quando um caso se baseia apenas no que uma suposta vítima diz, sem mais provas que apoiem essa alegação, isso pode tornar tudo muito complicado. Assim, né, as pessoas entendem que os jurados queiram mais do que só a palavra de alguém. Eles buscam contexto, evidências que corroborem com a história das pessoas. Então, se o Diddy decidir testemunhar, ele pode acabar se complicando ainda mais, porque independentemente do que ele disser, a defesa sempre vai tentar atacar a credibilidade das vítimas. A história sobre o Diddy e os assassinatos de Tupac e Biggie estão sempre em alta, né? E novos detalhes continuam aparecendo, deixando todo mundo cada vez mais apreensivo e acreditando que cedo ou tarde o Diddy vai ser acusado diretamente também pela morte do Tupac. A conexão entre o Diddy e o Jimmy Henchman, ligando tudo ao tiroteio no Quad Studios, é um papo que muitas pessoas estão tentando entender agora. A ideia é que o Diddy poderia ter mandado matar o Tupac, especialmente com essa história de um tal cheque, que é bem pesada. É claro que existem muitas fofocas e teorias, mas no fim das contas o que realmente importa são as provas que podem levar a uma prisão ou a uma condenação. A história do Jen Deal é que supostamente ele viu um cheque relacionado ao assassinato do Tupac e a ligação com a Blackground Records e o Jimmy Henchman. I believe allegedly he's going to be indicted for the murder of Tupac and the Notorious B.I.G. Diddy was there with Jimmy Henchman, right? Jimmy Henchman had a problem with Tupac. This is why Tupac got shot at Quad Studio. To make a long story short, at the end of it, you have a guy named Gene Dale that works for Diddy that says that he saw a check that a guy named Eric Von Zip had, and he told him that the check was for the murder of Tupac Shakur. Gene Dale tells Doggy Diamonds, yo, you saw the check for Biggie's life? And he corrects me, he said, no, I saw the check for Pac's life. Eric Von Zip had a check in his right back pocket, and he said it came from Blackground Records, right? Well, Jimmy Henchman was working with Blackground Records. So if you tie the Tupac shooting at Quad Studio and you go all the way to the end of it, if there was a check, allegedly, if this was true and Diddy did pay for the hit on Tupac and Suge Knight, and that check came from Blackground Records, it leads right back to the Quad Studios shooting where when Tupac got shot, Diddy was in the studio with Jimmy Henchman. Isso aí poderia mostrar como essas conexões podem ter influenciado as decisões do Diddy e de outras pessoas naquela época. E também tem a questão de que o Big estava fazendo as suas próprias coisas em segredo. O Pierce, cara, ele é bem conhecido por ser direto, né? E nesse caso aqui não foi diferente. Ele tentou entender como o Diddy tá se sentindo com essas novas acusações e vamos ser sinceros, né? É bem difícil imaginar como alguém pode ficar tranquilo com tudo isso aí acontecendo, né? Tem uma parte da galera que ainda vê o Diddy como um ícone do hip hop, enquanto outras pessoas estão mais querendo ver o circo pegar fogo e ver ele pegando prisão perpétua. No fim das contas, o Diddy tá numa situação bem complicada, cheia de problemas que vão muito além do que a gente imagina. As acusações, as ligações com o passado e a pressão da mídia estão colocando ele cada vez mais em uma situação sem saída. Essa parada de realmente ter menores nas festas dele é um absurdo e cada nova revelação parece que ele tá se afundando ainda mais. Sem falar essa história aí do Tupac, que outra vez tá voltando pra ele, né? Enquanto isso, eu vou ficar aqui de olho e se eu souber de mais informações assim que elas aparecerem, eu trago aqui pra vocês, beleza? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, qual parte dessa história te chocou mais? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!